Bom dia, povo! Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos vocês. Já vai chegando e deixando aquele ok lá no nosso chat lá, tá? Para marcar sua presença na aula. Escolhendo um plano de fundo aqui para a gente poder usar hoje, né? Diferente. Eu acho que eu vou fazer uma enquete aí. O que vocês acham aí? Fala para mim um background aí para a gente poder usar aí, legal. Dá sugestão aí no chat. Tô olhando alguns aqui, achando alguns que são legais aqui. Deixa eu ver o que a gente encontra aqui, né? Eu acho que a gente pode dar uma mudada, uma variada. Essas coisas que são discricionárias fazem parte da nossa decoração. Acho que dá para poder dar uma mudada aí de vez em quando, né? Acho que não tem problema, não, né? Dar uma descontraída de vez em quando. Vocês estão sentindo o cheirinho? Eu ainda tô, como é que fala? Ainda tô sem o vídeo aí para vocês, né? A galera pediu aí, ó. Eu acatei, né? Falaram assim, professor, coloca um fala, navio pirata aí atrás. Eu coloquei, né? Dá uma olhada. Aí agora eu tô acatando aí, né? O pântano do Shrek. Sala de aula. Hogwarts. Bota um monte de boi chifrudo aí, moço. Tô sentindo esse cheirinho, vou soprar para você. One Piece, assisto. Assisto assim, né? Eu comecei a assistir, cara, mas são muitos episódios. Então, assim, não dá, né? Você tem que tirar um tempo para poder assistir uma sequência, mas eu acho massa. Eu acho massa, né? As frutas lá proibidas, Gomu Gomu. Bom, Mansão do Jonathan Joestar. Deixa eu ver aqui. É mais ou menos isso, né? Ah, velho, mas é massa. Ué, quando a galera vê vai ver um anime que tem poucos episódios, que a temporada é limitada, a galera fica frustrada, igual o Nanatsu no Taizai, né? Então eu acho que é um negócio legal. Bom, vou escolher um aqui aleatório, tá? Eu já estava dando uma olhada aqui. Vou encontrar um aqui show pra gente. Eu já estava nessa pegada do One Piece, hoje vamos de One Piece, tá bom? Depois eu vou nesse Joe Star aí. Como é que é o nome? Vou ver se eu consigo encontrar aqui. Mansão do Joestar. Vou ver aqui se aparece alguma coisa. Apareceu nada aqui não, velho. Tá, vamos lá. Eu achei um legal aqui do One Piece. Vou baixar ele e vou colocar aí pra gente. Eu acho que tá massa. Monkey de Luffy. De Luffy, né? Lá nos meus backgrounds. Monkey de Luffy. A gente já vai começar a aula, né? Porque já enrolamos demais. Muito. Começar a aula já. Só mudar esse background, então. Trazer esse trem um pouco mais para perto aqui, para poder ficar no jeito, né? Normalmente ele tá aqui. Pronto. Acho que ficou legal, tá? O Luffy aí, ó, né? E agora vamos lá, né? Coloca um Nanatsu ou Naruto, coloca o Meliodas. Depois eu vou colocar o Meliodas. Na próxima aula nossa, amanhã eu coloco o Meliodas, tá bom? Um bem top de Nanatsu. Vocês vão ver. Vamos lá, compartilhar nossa tela. Nós estávamos terminando, né? Tá, a nossa aula que cortou na aula passada foi uma aula em que a gente estava terminando de falar sobre o substantivo. Foi ou não foi? Então vamos voltar para ela, tá certo? Lá, buscando a Cristo, né? Que era o poema lá que a gente estava lendo, certo? Aí, tá na mão. E agora, então, vamos aqui. Deixa eu só acertar umas situações aqui.
Beleza. Minha prova tava tensa. Eita. Vocês acharam, galera, que a minha prova tava difícil? As perguntas estavam no mesmo nível do simulado. Vocês querem que eu dê uma olhada na prova? Exato, o conteúdo é muito minucioso, por isso que tem que ficar focado, tem que prestar atenção, tem que pegar, né? Porque senão, né, tava mais ou menos, aí confunde. Pelo menos passa o gabarito, mais ou menos. Por favorzinho. Errei aquela da alunação, eu acho. Bora dar uma olhada então nelas? Vou abrir aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui, né? Deixa eu pegar aqui, peraí. Dá um tempinho aí para mim. Deixa eu selecionar aqui. Planeta 2020. Deixa eu ver onde que tá. Você está no segundo ano ou no primeiro? Está no primeiro. Questões para o simulado aqui, ó. Questões do primeiro ano. Vamos dar uma olhada nelas então, sem problema. Já mostro para vocês e mostro qual as situações. Eu acho que esse meu esquema aqui que eu mando, eu já mando gabaritado, né? Para o pessoal lá. Aí eles pegam e alteram, tiram o gabarito, mas vou mostrar para vocês, tá bom? Aí a galera já vê direitinho. Eu não sei quais foram as questões que eles selecionaram para a prova, quais foram as questões que eles selecionaram para o simulado. Aí vocês me falam que eu vou marcando aqui. Mas foram as 8 questões que eu mandei para eles, estão aqui, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver. Cadê? E interromper compartilhamento. Compartilhar tela. Sem problema, a gente olha aqui. Bom, deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Que fica melhor para a gente poder dar uma analisada, né? Acho que assim ficou legal. Ficou? Essa primeira aqui, número 1, estava no simulado ou estava na prova? Teve um colega, acho que estava no simulado, porque teve um colega que até me mandou, professor, tem realmente uma opção correta aqui? Ela estava no simulado. Simulado, isso mesmo. Vamos dar uma olhada nela? Olha só. Na última fala do Calvin, o processo de formação de formação do neologismo sobremesariano, certo? Sobremesariano é o mesmo que ocorre em que? Olha aqui, mega investimento. O que é mega investimento? É prefixal, não é? Eu tenho investimento e eu coloquei mega antes. Peso pesado é composição. Peguei duas palavras e liguei por hífen. Multitarefas. Tarefas eu pus multi antes, que é prefixo. Então, várias tarefas. E super saciado. Cara, eu prefixal ali. Você viu isso? Se você olha todas as questões e faz por eliminação, a única que eu não tenho, olha só, a única que eu não tenho a ideia de, presta atenção nisso, de prefixação, sufixação, prefixação e sufixação, essas coisas todas, foi o quê? Foi mistureba. Mistureba é mistura mais o quê? Perceba, foi criada uma nova palavra, mistureba, entendeu? Então, quer dizer, não tem uma sufixação aqui, mistura mais eba. O que é eba? Eba não é sufixo. Vocês viram todos os sufixos lá. Não tem nenhum sufixo grego ou latino que seja eba. Mistura mais a moeba. Tá vendo? Mas aí, se eu falo mistura mais a moeba, eu teria que ter a ideia de amor. Amor, você entendeu? Que seria o radical. Eba é o quê? É o finalzinho lá. Não dá. Entendeu? Então não dá, tá? Seria mistureba. E, cara, essa você faria por eliminação. Olha aqui. Ele está falando de processo de neologismo. Neologismo é quando uma nova palavra é criada. Aqui eu tenho mega investimento, que é prefixal. Peso pesado, que é composição, certo? Composição por justa posição, separado por hífen. Eu tenho multitarefas, que é prefixal, e super saciado, que é prefixal. Não tem como ser outra. Se você fizesse por eliminação, você conseguiria acertar essa questão.
Tava fácil, velho. Eu selecionei questões que estavam fáceis para vocês, né? Faltou o quê? Atenção, certo? Porque em mistureba, se você vai lá e olha e tenta encaixar, tenta prefixação, não tem. Tenta sufixação, não tem. Tenta prefixação e sufixação, não tem. Tenta parasintética, também não tem. Entendeu? Vai tentando todos os processos. Não tem. Então tem que ser um neologismo. Pegou? E as outras todas, elas encaixam um ou outro. Essa estava fácil mesmo, mas era só olhar o que não era palavra de verdade. Eu fiquei em dúvida entre mistureba e multitarefas. Multi é prefixo, né? Então, foi por isso, tá? Beleza, vamos lá. Continuando, então. Questãozinha 2. Ex-malhação volta ao ar às 19 horas e fala de cenas sensuais no cinema. Essa foi uma questão massa, né? Bom, o que tem aqui? Presta atenção nisso, olha só. O prefixo ex, né, o ex, o que era ou o que foi, em muitas situações aparece sozinho. Por quê? Por força do uso, tornou-se praticamente autônomo, como na frase, ele falava do ex sem parar. Olha isso. Ela, aliás, ela falava do ex sem parar. Na manchete, entretanto, ex só pode ser compreendido após a leitura do texto. Isso ocorre porque, olha só, dá uma olhada. Ex-malhação, né? Aí, olha só. Desde 2010, ano em que viveu o seu primeiro papel importante na televisão, a protagonista de Malhação ID, né, Identidade, par romântico de Fiuk, muita coisa aconteceu na vida de Cristiana Ubar, né? Atriz de 26 anos, voltará ao ar na nova novela das 19, Além do Horizonte. Pegou a ideia aqui? Então, ex-malhação é porque ela já, né, ela já foi, né, atriz e agora ela, né, não é mais. Então, olha só. O que está pedindo para vocês? Na manchete, entretanto, ex só pode ser compreendido após a leitura do texto. Isso ocorre por quê? Com a leitura, entende-se que o prefixo se refere a ator ou atriz. Ex-atriz de Malhação. Não é isso? Ex-ator de Malhação. Né? Porque o nome Malhação faz referência a algo desconhecido do público? Uai, gente, Malhação aí tá falando de quê? De cenas sensuais lá no título mesmo. Então não tem como, né? Não tem como não ser uma questão da novela Malhação, que é conhecida por todo mundo aí, principalmente pelo público jovem. Letra C. O nome Malhação não faz sentido a manchete. Claro que faz, né? D. O prefixo e o nome Malhação se referem a esportista ou ao atleta. Nada a ver, né? Malhação tem a ideia, né, de ir para academia, para malhar, aquela coisa toda, mas não é isso, né? E letra E. A expressão cenas sensuais não faz referência a ninguém. Cara, ele está falando do prefixo ex. Olha essa letra E, o tanto que ela é ridícula. Não tem como você marcar a letra E, né? Não tem como, tá bom? Então, essa é a questão aí, né? Essa também estava fácil, porque quando você fala ex alguma coisa, né? Por exemplo, ex-BBB, quer dizer que é uma pessoa que já participou do Big Brother Brasil, entendeu? Ex-professor, ex-aluno, ex-dono, né? Ex alguma coisa. Então, sempre é o que foi, né? Mas não é mais, certo? Essa situação aí. Beleza? Tranquilo? Então, provavelmente eles pegaram, olha só, eles pegaram as 4 primeiras e colocaram no simulado e pegaram as 4 últimas para colocar na prova. Vamos lá. Questãozinha 3. Então foram as do simulado que eles pegaram as 4 primeiras, né? Questãozinha 3. Vamos dar uma olhada. É muito comum o sufixo mente indicar advérbio de modo, mas não é o que ocorre na frase. É muito comum, quando tem palavras com o sufixo mente, elas indicarem advérbio de modo, certo? Só que nem toda palavra que tem mente é advérbio de modo. Eles querem aqui uma palavra que não seja advérbio de modo. Como, por exemplo, a palavra semente. Semente não é advérbio de modo, é um substantivo. Então, é o que eu quero que vocês, então, percebam. Aí eu tenho aqui, ó, o grupo agiu contrariamente. De que modo que o grupo agiu? Contrariamente à decisão da empresa. Então, aqui é advérbio de modo. A mãe olhou os filhos e docemente os cobriu com o lençol. De que modo ela os cobriu com o lençol? Docemente. Você tem que teclar de que modo? Suavemente e não bater no computador.
Indiferentemente de que venha a acontecer, do que venha a acontecer, estarei ao seu lado. A pessoa vai estar ao lado da outra pessoa de que modo? Indiferentemente, sem considerar o que venha a acontecer. Pegou? Agora dá uma olhada aqui. Ela estava chateada com a atitude. Ela não estava só chateada, ela estava extremamente chateada. Aqui eu tenho um advérbio de intensidade. Ela estava muito, mas ao máximo chateada. Então, extremamente aqui é advérbio de intensidade, não de modo. Pegou? Como que ela estava? Ela estava chateada, certo? E ela estava só chateada? Não, ela estava muito chateada, extremamente chateada. Pegou? Bem tranquilo. Questãozinha 4. Indique a alternativa em que o sufixo das palavras não tem o mesmo sentido em todas elas. Dá uma olhada, olha só. Lugarejo e chuvisco, diminutivo. Sim ou não? Lugarejo, um lugar pequeno. Chuvisco, uma chuvinha bem tranquila, né? Vilarejo e fogaréu. Vilarejo, ejo é de pequeno. Agora, el é aumentativo. Então, aqui, ó, o ejo aqui é que está contrariando, ó. Tá vendo? Agora, olha aqui. Padaria e dormitório. Os dois são lugares. Freada e unhada. Ação. Sim ou não? Uma freada e uma unhada. Certo? São ações. Operário e motorista. Profissão. Pegou? Então, também estava fácil. Eu penso que eram essas 4 que estavam no simulado para vocês. Confere? Sim ou não? Sim, né? Beleza. Então vamos para questãozinha 5 agora que o bicho começa a pegar, segundo vocês. Leia com atenção os versos de Metáfora de Gilberto Gil. Metáfora é o nome da música, tá? Você vai ler alguns versos dessa música. Vamos lá? Deixa eu mudar o bate-papo para o outro lado aqui, que nós não vamos usar mais, né? Esse outro lado. E aí vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Uma lata existe para conter algo, mas quando o poeta diz lata, né, pode estar querendo dizer o incontível, certo? Uma meta existe para ser um alvo, mas quando o poeta diz meta, pode estar querendo dizer o inatingível, certo? Meta, aquilo que é inatingível, beleza? Por isso, não se meta a exigir do poeta, olha só, não se meta a exigir do poeta que continue, que determine o conteúdo em sua lata. Na lata do poeta, tudo nada cabe, pois ao poeta cabe fazer com que na lata venha caber o incabível. Olha isso, né? Deixe a meta do poeta, não discuta, deixe a sua meta fora da disputa. Meta dentro e fora, lata absoluta, deixa simplesmente metáfora. Então perceba, olha só, nos versos dessa canção, Gilberto Gil aborda especificamente o caráter metafórico da linguagem poética. Deixa eu ver o que a galera está comentando aqui, que eu ocultei aqui. Uma viagem isso aí, poético. Na verdade é porque é o seguinte, ele está fazendo um trocadilho com a palavra lata e a palavra meta, certo? Né? Ele faz trocadilhos, ele faz ambiguidades, e você perceba que é metáfora, o nome da música. Se é metáfora, você já pode perceber que ele vai trabalhar com figuras de linguagem. A gente estudou figuras de linguagem, né? E quando ele fala aqui, ó, olha só, quando ele fala de meta aqui, né, é um objetivo a se atingir. Mas quando ele fala aqui, ó, cadê? Por isso não se meta a exigir do poeta. Aqui é do verbo se meter, certo? É o quê? Dar palpite. Tá vendo a ideia? Então ele usa a palavra meta, que é homônima, homógrafa, mesma escrita, mas pronúncia diferente. Meta e meta. Tá vendo isso? É diferente, né? Então eu quero que vocês percebam isso aí. Aí olha só o que ele pede. Nos versos dessa canção, Gilberto Gil aborda especificamente o caráter metafórico da linguagem poética, explorando, por exemplo, o radical, né? O radical ou a palavra meta, certo? Essa afirmação se verifica na seguinte passagem. Aonde que ele explora o radical meta? Hã? Olha, dá uma olhada aqui, ó. Olha esse verso aqui, ó. É o único lugar que eu usei meta mais alguma coisa. Metáfora, cara. Tá vendo? Aqui tá falando, ó, explorando, por exemplo, o radical ou a palavra meta. Tá vendo isso? Onde que ele explorou esse radical fazendo uma nova palavra? Essa afirmação se verifica na seguinte passagem. Então, aqui, ó, é o único lugar que eu tenho meta mais alguma coisa.
Pegou? Aqui, uma lata existe para conter algo. Não tem a palavra meta aí. E ele está pedindo aqui, ainda tá destacado para vocês aqui, ó, meta, tá vendo? Pode estar querendo dizer o incontível. Não tem nada a ver com meta. Uma meta existe para ser um alvo. Aqui, olha só, existe a palavra meta, mas ela não está sendo usada como radical. Pegou? Depois, pode estar querendo dizer o inatingível. Incontível ou inatingível, tá vendo? Nada, velho, nada. A única lugar que tem o radical meta sendo explorado é aqui, ó, na palavra metáfora. Pegou a ideia? Sim ou não? Gente, vamos para a próxima. 6. Em um jornal online de uma cidade do interior de São Paulo, encontramos a seguinte manchete: desinteria quase tira Luan Santana do ar na festa do Pinhão. Presta atenção nisso. Essa questão não estava? Essa aqui ou a anterior? A da lata não estava? Mas como não? Será que eu mandei 10 questões para eles? Não, mandei só 8. Então eles colocaram só 3, né? Provavelmente eles colocaram só 3 questões minhas. Bom, olha lá, tem gente que tá falando que estava assim. Tem gente que viajou aí, então, não viu a questão. Vamos lá. Em jornal online de uma cidade do interior de São Paulo, encontramos a seguinte manchete: desinteria quase tira Luan Santana do ar na festa do Pinhão. A forma desinteria, embora muito pronunciada pelos falantes da língua portuguesa, não está correta, já que o prefixo dis significa mau funcionamento, dificuldade, e entero, intestino. Portanto, a grafia e a pronúncia correta são disenteria, disenteria, olha isso, disenteria. Observa-se que esse mesmo erro foi cometido em a corda precisava ser distorcida. Presta atenção aqui, ó. A corda precisava ser distorcida. Torcida, des é desfazer. Pegou? Prefixo desfazer. Então, essa aqui é a letra A, tá? Essa aqui é a letra A, beleza? Aqui é onde que a gente tem o mesmo processo, que eu troquei o dis por des, né? Lá em desinteria, eu troquei, era dis e eu coloquei des. Aqui foi ao contrário, era des e eu coloquei dis. É o mesmo processo, né? Prefixal, certo? Ó, os últimos meses tinham sido de fartura na despensa. Aqui, o que que eu tenho aqui? Hã? Despensa ou dispensa? Qual que é o que está correto? É despensa, tá? Aqui está correto. Olha aqui, ó. O cliente voltou para reclamar ao gerente que fora destratada pela vendedora. Destratada, tá? Destratar é tratar mal. Destratar é romper um trato, entendeu? Uma pessoa fez um trato e aí, ó, você me desculpa, mas eu vou ter que destratar. Por quê? Eu não consigo, né, cumprir. O correto é despensa, tá bom? Depois, na lista foram discriminados todos os produtos à venda no balcão. Discriminar é fazer olha aqui, ó, uma descrição, certo? Pegou? E discriminar, certo? Aí já é outra coisa, tá? Aí já é diferente, é tratar com preconceito. Pega essa. Ela contou mentiras descabidas. Nossa, aqui ficou ruim, hein? Até a minha digitação ficou errada aqui, ó. É mentiras, né? Ela contou mentiras descabidas. Tá certo. Não é descabidas, é descabidas, tá bom? Mentiras que não cabem, né? Não couberam naquela conversa. Descabidas em sua defesa. Então, o único que a palavra estava escrita errada aqui, ó, pela confusão do des com o dis, era distorcida, que teria que ser destorcida, o correto. Joia? Tranquilo? Questãozinha 7. Acho que ainda vai dar tempo da gente voltar para nossa aula, hein? Áries, de 21 de março a 20 de abril. Né? Galera que nasceu nesse período aí, entre 21 de março até 20 de abril, é do signo de Áries, certo? Lunação em signo complementar destaca a importância das relações em sua vida nas próximas semanas.
Cuide de sua rede social, mostre-se atencioso com as pessoas. Seu sucesso é resultado disso também. E agora, essa questão tem importância suprema. Cultive o tato. Então, quer dizer, para ter mais contato com as pessoas, né? É uma orientação para poder se dar bem, né? Segundo o horóscopo aí, tá certo? Bom, e aí, o que a gente tem? Olha isso. Lunação, atencioso e cultivo surgem pelos mesmos processos de formação de palavras existentes, respectivamente, em lunação. Eu tenho uma sufixal, sim ou não? Que eu tenho de lua aí. Lua, lunação. Pegou? Então, lua é sufixal, certo? Então, eu vou ter que achar, olha só, eu vou ter que achar uma das palavras que seja o quê? Que seja sufixal também. Aí eu tenho cidadão, automóvel, mas acho que a última tá errado. Como assim? Deixa eu ver aqui. Essa é a única que eu lembro. Por que não é a A? Vamos ver, vamos ver. Não é a A, vou te falar por quê. Olha aqui, ó. Olha aqui. Eu tenho aqui cultivo, tá vendo aqui? E aqui eu tenho jantar. Jantar é uma palavra o quê? É uma palavra primitiva, sim ou não? O verbo jantar. E aqui eu tenho cultivo, que é o quê? Uma palavra derivada, sofreu uma derivação aqui, porque o verbo é cultivar, e aí eu fiz cultivo, é uma regressiva. Pegou? Por isso que não é letra A. Aqui, cidadão, houve o quê? Houve uma sufixação. Mesma coisa de lunação. Preconceituoso, a mesma coisa aqui de atencioso, mas cultivo, houve uma regressiva, e aqui não, a palavra tá primitiva. Pegou? Não, não, não. Pera aí, ô Giovana, não dá para você, colocar a palavra num contexto. Tá pedindo para você aí que você pegue a palavra, né, fora do contexto. Aí você fala, eles foram para um jantar. O que você está fazendo? Você está colocando um artigo aí para determinar jantar como substantivo. Não dá, não rola, tá bom? Não rola. Uai, mas é um substantivo também, um jantar. Você teve que colocar uma palavra aí. Você entendeu? Não pode. Por quê? Porque no comando aqui está dizendo para você aqui, ó, olha só, as palavras estão em contextos? Não estão colocadas em contexto, então não dá para você colocar em contexto. Tá bom? Pegou? Entendeu, Giovana? Então, aqui, ó, a palavra aqui, ela tá sozinha. E ela é o quê? Uma derivação regressiva, tá? Porque tinha cultivar e eu fiz cultivo. A palavra primitiva é cultivar. E aí eu derivei ela regressivamente. Tá certo? Tranquilo? E eu tenho gatinho, que é sufixal, tenho cabeçudo, que é sufixal também, e tenho debate, que é regressiva de debater. Ficou claro para vocês? Sim ou não? Bastava você classificar aqui, ó, a formação das palavras, ó, sufixal, sufixal, regressiva. O que pegou a galera aí foi regressiva. E lembra que eu falei para vocês? Considerem todas as opções, porque normalmente a letra A ela tem muita, mas muita chance de ser, presta atenção nisso, ela tem muita, mas muita chance de ser uma pegadinha, um distrator. Tá bom? Tranquilo? Vamos lá, continuando. A última questãozinha, questão 8, então, né? Vou colocar o meu bate-papo para cá para ver o que a galera está falando. E a gente vai nela. Pastora de nuvens, fui posta a serviço por uma campina tão desamparada que não principia nem também termina, e onde nunca é noite e nunca madrugada. Pastores da terra, vós tendes sossego, que olhais para o sol e encontrais direção. Sabeis quando é tarde, sabeis quando é cedo. Eu, não. Esse trecho faz parte de um poema, nós devíamos ter colocado no poema, né? Arrumadinho para vocês. Canseira. Esse trecho faz parte de um poema de Cecília Meirelles, intitulado Destino, uma espécie de profissão de fé, né, da autora. Vamos lá? A palavra desamparada é formada pelo quê? Presta atenção.
Eu tenho aqui, ó, eu posso formar, olha só para vocês verem isso. Eu posso formar desamparar aqui, ó, desampara, certo? Se eu colocar só o des, forma uma palavra. Se eu colocar só o ada aqui, também forma uma palavra, amparada. Então, quer dizer, a palavra aí é amparar, certo? Eu tirei o R e coloquei ada no final, sufixo. E coloquei um des, que é prefixo. Quando a palavra admite sufixo e prefixo, ela pode ser prefixal e sufixal ou parasintética. Como que eu tiro a dúvida se ela é parasintética ou prefixal e sufixal? Eu tiro só o sufixo e ela tem uma palavra. Eu tiro só o prefixo e eu tenho uma palavra. Então, olha só, como que seria isso aqui que vocês teriam que colocar? Eu vou mostrar para vocês. A palavra aqui é amparar. Amparar, certo? Para fazer sufixal, eu vou tirar o R e colocar ada, certo? Eu vou soldar, né, aliás. Amparada. Pegou? Sufixal. E se eu coloco aqui o des, fica desamparada, certo? E aí, se eu tirar o da e devolver o R, desamparar. Ou então desampara, sem problema nenhum, entendeu? Se eu tirar só o sufixo, se eu tirar só o prefixo, se eu tirar os dois, forma-se palavras. Só o prefixo prefixal, só o sufixo sufixal, prefixo e sufixo prefixal e sufixal, sem nenhum dos dois a palavra primitiva. Entendeu? Agora, como eu coloquei para vocês, por exemplo, a palavra tarde. Se eu colocar aqui o ser, não existe tardecer. Se eu colocar aqui o em, volta. Se eu colocar o em, não existe em tarde. Só existe o quê? Só existe tarde e entardecer. Essa palavra aqui é uma palavra parasintética, uma formação parasintética. Precisa do prefixo e o sufixo ao mesmo tempo para formar uma nova palavra. Se eu tirar um ou tirar o outro, não tem uma outra palavra. Entendeu? É um tipo de palavra que não aceita derivação prefixal só ou sufixal. Prefixal só ou sufixal. Só aceita as duas juntas formando a ideia de parasintética. Ficou claro para vocês? Cara, nada fora do que eu expliquei para vocês sobre o processo de formação, né? Se alguém pisou aí na questão errada aí, marcou a questão errada aí, foi porque não, sabe, não dedicou mesmo, não prestou atenção ali, ó. Certo? Tranquilo? Todos compreenderam? Ficou clara a correção, gabarito aí das questões do simulado da prova para vocês? Tranquilo? Se ficou tranquilo, dá um ok para mim aí. Faz favor. E como eu disse para vocês, é claro que, olha só, é claro que eu não vou dar questões patéticas para vocês. Eu não vou subestimar a inteligência de vocês. Eu sei que vocês, olha só, eu sei que vocês são totalmente capazes, né? E é claro que eu tenho que colocar para vocês alguma coisa que faça parte da realidade. Essas questões aqui são questões de vestibular, tá bom? São questões que eu extraí de vestibulares aí, de várias universidades do Brasil, e fui escolhendo, né? Para quê? Para poder trazer para vocês. Não vou trazer um negócio meia boca, só para falar assim, vou dar um negocinho aqui tranquilo aqui, só para inglês ver, de ensino fundamental 2, para a galera toda tirar uma nota massa. Não, cara, eu preciso, né, testar assim, se vocês estão atentos para o conteúdo e para poder aplicar ele. E agora, com essa correção aqui, vocês percebem que a atenção precisa ser colocada em determinadas situações. No segundo ano, nós vamos ter um conteúdo que chama-se interpretação de texto. Lá eu vou ensinar vocês como proceder da maneira correta para poder responder questões, às vezes sem precisar ler o texto, só por dicas que o próprio texto ou a própria questão dá para você, como, por exemplo, uma referência do texto, como, por exemplo, palavras-chave que remetem a determinado conteúdo, para que vocês consigam, então, de fato, né, responder questões de interpretação como essas que eu estou mostrando aqui para vocês, com efetividade. Ô, dinheiro, papai. Obrigado. Obrigado. Valeu, papai vai guardar. Bom, então o que eu quero que vocês entendam? É bem nessa pegada, tá certo? É bem nessa pegada, tá? Que a gente tem aí. E vocês vão ver que não é coisa de outro mundo. Falar, nossa, né? Como eu mostrei para vocês aquelas questões de funções da linguagem lá, né? Eu não deixei vocês, de forma alguma, lerem o texto. Fui lá, li o comando, depois li as questões, simplifiquei as questões e cheguei no resultado da questão sem precisar ler o texto. Nós vamos aprofundar naquilo ali, nós vamos acertar. Eu só mostrei uma prévia para vocês e a gente vai ter mais momentos daqueles lá para que vocês consigam
né, aperfeiçoar isso aí. Mas ficou claro para todo mundo, então, a galera participou aí, me deu um ok aí, né? Então eu creio que todo mundo tenha entendido. Bora voltar lá para o nosso livro? Dá tempo ainda de pegar um pedacinho, 4 minutos ainda, né? Deixa eu descompartilhar aqui e pegar lá, tá? Rapidão. Plural. Achei o plural. Ô, meu filho, daqui um pouquinho o papai faz um mamar para você, tá bom? Daqui um pouquinho. Vamos lá, galera. Bom, eu estava falando com vocês a respeito desse poema aqui, né? Buscando a Cristo, na última aula, quando o nosso tempo estourou, né? Eu ia dar sequência nele aqui, a gente ia, né? Ô, Vitor, deixa eu te explicar uma coisa. A matéria que vocês vão aprender aqui vai ser cobrada de vocês nos vestibulares, vai ser cobrada de vocês no Enem, é uma sequência, certo? Ah, mas eu estou preocupado, professor, é com a prova que eu vou fazer. Ela é conteúdo para que vocês compreendam. Quando a gente voltar, eu vou dar um feedback? Vou dar um feedback para vocês, mas vai ser um pouquinho mais o quê? Mais rápido, mais ligeiro. Por quê? Porque eu não posso deixar de seguir com vocês com o conteúdo, porque senão eu vou falar aqui, sei lá, vamos jogar qualquer coisa aqui, pessoal? Não rola, né, velho? Nosso tempo... Olha só, a gente está sendo muito prejudicado, né, nessa situação de quê? De já ter que estar à distância, porque nossa aula lá rende, ó, bem mais, né? A gente está sendo muito prejudicado nessa questão. Então, a gente tem que correr atrás aqui e organizar para deixar, né, bem tranquilo. Beleza, Vitor? É só essa pegada aí. Mas, assim, como eu estou dizendo, conceitos que foram mostrados para vocês anteriormente estão sendo cobrados agora. É uma sequência, né? Então, a gente está construindo um conhecimento, beleza? Tranquilo. Vamos lá. Bom, então aqui a gente viu que é um poema. Eu pensei que tinha cortado minha aula, eu fico pé da vida quando acontece isso. A gente viu que é um poema que fala a respeito, né, da crucificação de Cristo, né? E fala sobre estar de cabeça baixa, de braços abertos, né? Então são várias situações que estão sendo colocadas aqui, beleza? Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando aqui. Vamos lá. Olha só. O primeiro elemento indicado no sentido, indicando o sentido do texto é o título, no caso, buscando a Cristo. Trata-se de um verbo que indica uma ação que pode ser interpretada como peregrinação do eu lírico em direção a Cristo. Buscando. Então ele está peregrinando em direção. Assim, os versos devem explorar esse sentido. A partir daí, as estrofes são feitas por meio de alguns substantivos que criam a visão de Cristo, sendo este caracterizado por partes de seu corpo e também por elementos relacionados à cruz ou à crucificação. É aquilo que eu falei para vocês, né? Note como os adjetivos especificando a temática que vai ser desenvolvida, levam o leitor tanto ao contexto da crucificação de Cristo quanto à própria época em que o poema foi produzido, cheia de conflitos e dúvidas do homem de então, né? É o que a gente tem aí. Olha só, vamos dar uma olhada aqui. O que são substantivos, o que são adjetivos? Braços. Braços sagrados, descobertos, abertos e cravados, né? Depois, cruz. Cruz, sacrossanta, né? Depois, olhos, divinos, eclipsados, despertos e fechados pelo sangue, né? Eclipsados, aliás, pelo sangue, né? Pés, pregados, sangue, vertido, cabeça, baixa, lado, patente, cravos, preciosos. Tá vendo isso? Então, a gente tem aqui, né, um jogo entre substantivos e adjetivos que vão qualificar esses substantivos, que vão caracterizar esses substantivos com relação à questão de quê? A questão da santidade. Tá certo? Essa questão, ó. Pode perceber o jogo de contrastes que alguns adjetivos criam entre si, como abertos versus cravados, despertos versus fechados, descobertos versus cobertos, evidenciando uma das